Lucas, capítulo 4, e o versículo de número 33 ao 37. Quero externar minha gratidão a Deus por esta rica oportunidade que é de estar ministrando a palavra do Eterno. Quero também externar minha gratidão ao meu pastor Heber Valério. Obrigado pela confiança, porque só Deus sabe como eu cheguei aqui, mas o Senhor me ajudou bastante. A sua esposa, a pastora Fabiana. E certa vez eu estava lá na minha cidade, um pouco longe daqui, lá na esquina do Brasil, e eu ouvi alguém falando sobre uma mensagem de um pastor que tinha pregado sobre uma mensagem da cruz. E quando alguém me falou disso, eu me apaixonei, mas eu não sabia que esse pastor ia ser o meu pastor hoje. E eu quero spoiler, tá, pastor? Quero também externar minha gratidão pela minha mãe que está ali comigo me acompanhando, que orou bastante por mim, e hoje eu posso dizer, eu sou um milagre. Quero também externar minha gratidão aos meus professores da teologia, aos meus professores da IBD, que Deus possa abençoar vocês cada dia mais. Todos acharam? Digam amém. Amém. Vou estar lendo na versão King James atualizada, que a palavra do Senhor vai nos dizer assim: entremente na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força. Versículo 34. Aqui tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Viesse destruir a nós? Sei bem quem tu és, santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando: fique quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão, e perante todos, e saiu dele sem o ferir. Versículo 36. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles se vão. Versículo 37. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por toda a região. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus eu te peço graça, Senhor. Eu sou dependente do Teu Espírito Santo, Pai. Sem o Senhor eu não posso fazer nada, Senhor. Que o Senhor venha, Jesus, da glória aparecer, Senhor, porque a honra é Tua, a glória é Tua. Faz coisas extraordinárias nesta noite, Jesus, porque a intenção de hoje, Senhor, é almas no Teu altar. Em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua graça, pela Tua rica e infinita bondade. Eu te agradeço, meu amado. Eu te agradeço, meu amigo. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, amém. Quando o pastor me falou a respeito da campanha, que o tema proposto poderia ser um dos 35 milagres de Jesus, o Espírito Santo já ministrou no meu coração esse texto que eu tinha estudado há bastante tempo, e o Espírito Santo começou a falar comigo: filho, preste atenção, filho, está tendo um culto, o homem está possesso de demônio, mas ali ele está indo para o culto, ele está adorando, ele está dentro da igreja, mas ele está com demônio, porque ele, louvado seja Deus, está ali possesso, ele está escravo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas aqui, louvado seja Deus, para a gente chegar na mensagem, eu quero que você entenda primeiro a guisa de introdução, porque quando eu começo a olhar para a Bíblia, eu começo a me apaixonar por ela. O evangelista Mateus vai começar a falar a respeito, louvado seja Deus, de um pregador chamado Jesus. Esse pregador era diferente, porque quando ele chega no culto, coisas extraordinárias acontecem. Quando esse tal de Jesus, o grande Messias, chega no culto, o milagre tem que acontecer. O milagre vai acontecer nesta noite. Louvado seja Deus. E eu olhando para o texto, quando eu começo a imaginar Jesus, louvado seja Deus, eu venho no capítulo 1 de Mateus, ali vai começar a genealogia do nosso Senhor Jesus. Eu já começo a ver a graça de Deus ali agindo. Mateus escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, endereçado aos judeus. Mas o que eu acho interessante é que ali na descendência de Jesus, na linhagem de Jesus, tinha pessoas imperfeitas,
tinha Abraão que era mentiroso, tinha Davi, louvado seja Deus, que era adultério, e ainda tinha pessoas ali, louvado seja Deus, que não era da linhagem de Israel. Ali eu já começo a entender a graça do Eterno, ali eu já começo a entender a graça do Senhor Jesus, ali eu já começo a entender como o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ali eu já começo a entender que o nosso Jesus, ele veio com graça. Dali tem pessoas, tem Tamar, aquela cananeia, tem Ruth, aquela moabita, tem Batseba, aquela ali, louvado seja Deus, que adulterou com Davi. Eu já vejo a graça de Deus, louvado seja Deus. Mateus escrevendo, inspirado por Espírito Santo. Mateus era um publicano, Mateus, louvado seja Deus, para o povo de Israel, Mateus era um traidor, e Mateus, a graça de Deus alcançou Mateus. Hoje é noite da graça do Senhor te alcançar na tua casa, te alcançar na tua família. Hoje a graça vai entrar na tua casa. E ali Mateus vai escrevendo, louvado seja Deus, a genealogia de Cristo. No capítulo 2, o que eu acho interessante é que o nosso Cristo nasce. O nosso Cristo nasce na cidade de Belém. Belém, o significado no original é casa do pão. Ali vai nascer o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas o que eu acho interessante é que quando o nosso Jesus, o nosso Rei nasce, aqui eu vou usar as palavras dos nossos pastores que pregaram na festa, Jesus já nasce monarca, Jesus já nasce rei, louvado seja Deus. E Herodes, que era o rei do tempo, já começa a ficar preocupado. Esse Jesus aí que nasceu é diferente, esse menino que vem aí é diferente. Herodes, que era o rei, louvado seja Deus, proclamado por homens, e Jesus, que era o rei, proclamado pelo Pai. Mas o que eu acho interessante é que Herodes vai ficar preocupado com o menino. Herodes já é o rei, mas quando o menino nasce, o menino é apenas um projeto pequeno, e Herodes já fica preocupado. Herodes fica preocupado com o menino. Herodes já quer matar o menino. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você pode ser um projeto pequeno hoje, mas tem Herodes grande querendo te matar. Mas o céu, quando eu te dizer, se for preciso, ele vai te levar para o Egito, para te esconder no Egito, porque Herodes não vai te matar. Herodes não vai te matar. Herodes não vai te matar. E ali Herodes quer matar o menino, mas aí vem a providência do céu. Sempre quando tem alguém nos perseguindo, o céu manda uma providência. Isso eu acho bastante interessante, e eu começo a me apaixonar pela passagem, pela Bíblia cada vez mais quando eu leio essas mensagens. Ali Herodes quer matar Jesus, mas o céu prepara um caminho para Jesus ser guardado no Egito. O céu prepara uma providência para o menino ser guardado no Egito, meu pastor. Isso me apaixonou. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo Elias falando para Acabe, se converte, Acabe, se converte. E aí, louvado seja Deus, passa 3 anos sem chover, e Acabe vai começar a perseguir Elias, mas o céu também guarda Elias. Assim como o céu guardou Jesus, o céu também guardou Elias. Eu já tenho uma palavra profética para a tua vida. Acabe não vai conseguir te matar. Herodes não vai conseguir te matar. Você não entendeu, senão já tinha dado glória. Acabe não vai conseguir te matar. Herodes não vai conseguir te matar. Nero não vai conseguir te matar. Ninguém vai conseguir te matar. E ali Jesus é levado ao Egito, e o anjo aparece para a família de Jesus e diz: chegou o momento de voltar. Herodes que te perseguia, Herodes morre. Aí o que eu acho interessante é que o tempo vai passar. Nosso doutor Lucas vai nos afirmar que Jesus aparece com 12 anos na história.
Jesus aparece com 12 anos ensinando aos fariseus no templo. Jesus com a graça. Jesus tinha presença, Jesus orava, Jesus buscava. Jesus tinha 12 anos, mas era de oração. Jesus era criança, mas era de oração. Jesus era criança, mas gostava da palavra. Jesus era criança, mas estava no culto. Jesus era criança, mas estava na EBD. Jesus era criança, estava no ciclo de oração. Jesus era criança, vinha para a oração de manhã. O menino era diferente. É o Senhor falando para a tua vida. Ei, quer ser diferente? Vem para casa, vem para o culto, vem para dentro, entra no ambiente da graça. E Lucas vai nos falar que o menino ele crescia em estatura e em graça na presença de Deus. Esse menino era fora do normal, esse menino era fora da série, esse menino era fora da curva. Esse menino era diferenciado. Mas o que eu acho interessante é que agora o menino ele vai desaparecer. E o menino vai aparecer com 30 anos de idade. O menino já vai aparecer ali, louvado seja Deus, mais diferente, mais maduro. Sabe por quê? Porque se até Jesus respeitou o tempo, quem é você para não respeitar? Tem que respeitar o tempo. Porque Jesus, que era rei, e respeitou o tempo. Sabe por quê? Porque nenhuma árvore nasce árvore. Primeiro ela nasce semente para poder crescer. Então você tem que respeitar o tempo de Deus. Tem que respeitar o tempo do Senhor. Tem que respeitar o tempo do Eterno. Porque Jesus, que era rei, que era o Messias, ele respeitou. E quem é você para não respeitar o tempo de Deus? E ali Jesus vai para o louvado seja Deus ao Jordão ser batizado por João Batista. Jesus é batizado por João Batista. Jesus fica cheio do Espírito Santo, o céu se abre. Louvado seja Deus. E ali, louvado seja Deus, Jesus, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele é levado para o deserto. E agora eu já começo a entender que todo ministério tem que ter uma preparação. Mesmo Jesus cheio do Espírito Santo, ele ali é levado ao deserto. Ele não é levado ao deserto pela opressão do inimigo, mas ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor vai nos levar para o deserto para a gente aprender. Deserto não é lugar de morte. Deserto não é lugar, louvado seja Deus, que vão acabar com a tua vida. Porque deserto é local de provisão. Deserto é local de milagre. Deserto é local de cura. Eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Talvez você esteja no deserto, mas o céu está mandando eu falar. A providência do céu está chegando. A providência do céu está chegando. A providência do céu está chegando. E o ministério de Jesus, que ele começa a se preparar no deserto e vai terminar numa cruz. Jesus começa a se preparar. Jesus se prepara no deserto, assim como Moisés se preparou no deserto, assim como Paulo se preparou no deserto, assim como o povo de Israel se preparou no deserto. Então, meus amados irmãos, vocês têm que entender que deserto é local de preparação. Deserto é local de ministério ser preparado. Você acha que é fácil para os pastores chegarem até aqui? Todos tiveram uma preparação. Eles foram para o deserto, se prepararam com Jesus, se prepararam com o Espírito Santo. Ninguém aqui caiu de paraquedas, não. Primeiro eles se prepararam, primeiro eles buscaram, eles vinham para os cultos, eles estavam em todos os cultos. Pregava o evangelho na rua, pregava o evangelho nos ônibus, pregava o evangelho na favela. Para primeiro a gente chegar no púlpito, a gente tem que fazer a diferença aí fora. Porque louvado seja Deus, quando estamos no deserto, muitas das vezes a gente quer parar, mas o Senhor sempre manda providência no deserto.
dizer que Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ali Jesus vai ser tentado, pastor. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, no meio da tentação, Jesus ele vai usar umas armas poderosas. Jesus, desculpa se tem algum neopentecostal aqui, mas eu vou ter que falar. Jesus, ele não vai usar até toalha ungida. Jesus não vai usar o copo de água ungido, não. Jesus vai usar palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Jesus é da palavra. Jesus é da oração. Jesus é da palavra. Jesus é da oração. Está no deserto, vai ser na palavra. Está no deserto, vai ser na oração. Está no deserto, vai ser na palavra. Está no deserto, mas está na palavra. E ali Jesus ele é tentado no deserto, ele vence a tentação através da palavra e da oração. Mas o que eu acho interessante é que agora Jesus vai começar o ministério itinerante. Jesus agora vai começar cheio do Espírito Santo. Passou no deserto, Jesus está cheio, querendo cuspir fogo, está cheio da palavra, ele está cheio mesmo, passou prova, agora ele quer, louvado seja Deus, trazer salvação. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus retorna para a Galileia. Jesus retorna para a Galileia, e ali Jesus vai entrar na cidade de Nazaré. Mas o que eu acho interessante é que Jesus viaja para Nazaré. Louvado seja Deus. Flávio Josefo vai nos falar que Nazaré nem foi lembrado quando ele começou a escrever. Nazaré era uma cidade rejeitada pelos homens, mas o céu não rejeitou Nazaré. Eu já tenho uma palavra para a tua vida. Talvez você seja rejeitado pelos homens da terra, mas o céu não te rejeita. O céu não te rejeita. O céu te escolheu. O céu te chamou. O céu te chamou. E Jesus ele vai entrar na cidade de Nazaré. Aí deu problema. Deram para Jesus ali a palavra. Ai meu Deus do céu. Aí Jesus vai ter que pregar. Jesus vai ter que dar lugar. Jesus vem com sermão. Jesus prega para aquele povo. Mas aquele povo conhece a história. Viu Jesus crescendo. E aquele povo diz: não tem como esse aí ser o Messias. Mas Jesus vem pregando. Jesus vai trazendo um sermão. Mas o que eu acho interessante no sermão de Jesus, que Jesus compara aquele povo de Nazaré com o povo de Israel do norte. E aquele povo vai ficar assombrado. Aquele povo vai ficar, louvado seja Deus, querendo matar o pregador Jesus. Porque Jesus tem unção. Jesus é diferente. Jesus não é como os rabis da época. Louvado seja Deus. Ele prega arrependimento. Ele prega salvação. Ele prega graça. E ali o texto vai nos falar em Lucas 4:28. Então todos que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando expulsaram a Jesus da cidade. Veja que Jesus vai ser expulso depois do sermão. Sabe por quê? Porque o teu sermão não tem que ser aceito por homens, pastor, mas o teu sermão tem que ser aceito pelo céu. O teu sermão tem que ser aceito pelo céu e não pelos homens. Então se o Senhor está dando uma mensagem, prega essa mensagem. Não tem medo dos homens, porque o céu é mentira. E ali Jesus ele é expulso da cidade de Nazaré, então matar Jesus. E agora Jesus vai começar uma nova caminhada. O texto vai nos falar que Jesus agora desce para Cafarnaum, que foi, louvado seja Deus, o texto responsivo da mensagem. Jesus agora desce para Cafarnaum, e Jesus vai de novo para a sinagoga. Jesus vai de novo para o culto. E é sábado, louvado seja Deus. E Jesus vai para o culto. Jesus vai para aquela cidade ali de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, louvado seja Deus, foi ali um grande território que Jesus fez grandes milagres.
Ali, louvado seja Deus, estava tendo um culto. Naquele culto tinha um homem que estava com um demônio, que estava possesso de demônio. Aquele homem ia para o culto, aquele homem entrava na igreja, mas aquele homem estava sangrando por dentro. Eu não sei o que ele estava passando. O texto vai nos falar que ele estava endemoniado, que ele estava possesso de demônio. Talvez fosse a depressão, talvez fosse a ansiedade, talvez fosse a crise do pânico, talvez fosse uma dor dentro da sua alma. O texto não fala, mas ele vai para o culto. Aquele culto, aquele homem, louvado seja Deus, creio eu que ele estava todos os dias no culto. Ele estava no culto de manhã, ele estava no culto pelo período da tarde, ele ia todos os dias, não faltava nenhum dia. Mas ali, louvado seja Deus, esse dia agora era um dia diferente. Que era louvado seja Deus, que tinha um pregador que era cheio da presença, que era Jesus. Jesus estava no culto e coisas, milagres tinha que acontecer, porque por onde Jesus passa, milagres acontecem. Jesus passou em Betânia, Lázaro ressuscitou. Jesus, por onde Jesus passa, milagres acontecem. Jesus, por onde passa, milagres tem que acontecer. O Senhor está dizendo esta noite, o grandão da Galileia está passando aqui, e milagres vai acontecer. Milagres vai acontecer. E ali todos ficaram deslumbrados com o ensino de Jesus. Jesus ensinava de uma maneira diferente. Jesus não citava os rabis da época. Jesus não vinha com o ensinamento da terra. Jesus vinha com o ensinamento do céu. Jesus, louvado seja Deus, vinha com preparação. Jesus, ele vinha do deserto. Jesus, ele vinha da rejeição. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes você pensa que é fácil para o pregador estar aqui pregando, não é não. Mas porque a gente passou deserto, a gente passou rejeição. Quer ser cheio do Espírito Santo? Prepara para passar o deserto. Prepara para passar a rejeição. Porque depois do deserto e depois da rejeição, que o céu vai te usar de forma extraordinária. E ali Jesus, que foi rejeitado em Nazaré, aquelas pessoas de Cafarnaum, elas dizem: opa, esse homem aí é diferente. O jeito que ele ensina, o jeito que ele fala, a autoridade dele é diferente. Mas o que eu acho interessante, eu vou ter que falar isso aqui. A autoridade de Jesus, louvado seja Deus, não era dado, louvado seja Deus, pelo presidente da ONU. A autoridade de Jesus não era dado pelo presidente dos Estados Unidos. A autoridade de Jesus não era dado pelo presidente do Brasil. A autoridade de Jesus não era dada pelo presidente da França. A autoridade de Jesus não era dada por homens, mas veio do céu. O Senhor está falando: ei, eu estou derramando a autoridade do céu sobre a tua vida. Recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe. E ali Jesus ensina, Jesus começa a ministrar. E ali tem um homem que está possesso, tem um homem que está endemoniado. E quando Jesus chega no ambiente, o texto fala que o demônio começou a berrar com toda força. Porque quem tem presença, porque quem tem graça, porque quem tem unção, até o inferno reconhece. Porque você não entendeu não. Por isso que quando você chega no trabalho, louvado, eu vou ter que falar, as pessoas querem perseguir, porque o inferno reconhece quem está sobre a tua vida. Quando tu chega naquela faculdade, louvado seja Deus, começa a te perseguir, porque você tem autoridade, porque você tem presença, você carrega a arma, você carrega o Espírito Santo. E Jesus falou que a gente seria perseguido.
chega no ambiente. O inferno se abala quando Jesus chega no local de culto. Louvado seja Deus. Aquele culto não ia ser mais o mesmo, porque Jesus passou por ali. Aquele ambiente ali foi tomado, creio eu, pela glória de Deus. Aquele ambiente ali nunca mais foi mais o mesmo. O inferno tremeu diante da mensagem de Cristo. Mas sabe por que Cristo tinha essa autoridade? Porque Cristo respeitou o tempo. Cristo aprendeu no deserto. Cristo aprendeu com a palavra. Cristo aprendeu com a Torá. Você acha, porque ele era Jesus, ele não parou para aprender também? Por isso, louvado seja Deus, eu vou ter que falar. Para primeiro você ensinar, você tem que sentar para aprender. Primeiro para você pregar, você tem que sentar para aprender. Porque louvado seja Deus, Cristo se preparou. Cristo, ele louvado seja Deus, cresceu, aprendeu no deserto. Cristo não aprendeu com o pai, Cristo não aprendeu com mãe, Cristo não aprendeu com irmão, mas aprendeu com o papai. Aprendeu com o papai, aprendeu com o eterno meu pastor. Ele aprendeu com o Senhor Jesus. Quando muitos aprendiam aos pés de Gamaliel, quantos muitos aprendiam aos pés de Hilel, o nosso Cristo aprendia aos pés do eterno, aos pés do eterno, aos pés do eterno, aos pés do eterno. E ali agora o demônio vai falar: quem quer ir conosco? Jesus de Nazaré. Veja que eles conhecem Jesus, eles sabem quem é Jesus, eles sabem o que Jesus fez, eles sabem dos milagres de Jesus, eles sabem que a autoridade desse homem era diferenciada, que a autoridade desse homem que tinha chegado nesse ambiente de culto era diferente. E ali o demônio vai perguntar: o que tu quer ir conosco? O que tu quer ir conosco, Jesus de Nazaré? O que ele está ali, louvado seja Deus, ele está abalado, porque Jesus, cheio da unção, chegou na casa. Porque quem tem unção, louvado seja Deus, os demônios até conhecem quem tem unção. Os demônios reconhecem. Certa vez, um certo irmão foi querer imitar Paulo, expulsar demônio. Um certo irmão, porque Paulo expulsou demônio, ele foi querer imitar também. Mas erro dele, porque ele não tem intimidade. Só expulsa demônio quem tem intimidade. Só expulsa demônio quem passa deserto. E o demônio olhou para ele e disse: ei, eu conheço esse Jesus e conheço a Paulo, mas tu, quem és? Não tem intimidade, então não vai me expulsar. Mas o céu está dizendo: estou levantando pessoas de intimidade para expulsar demônios, para entrar na biqueira, e a biqueira vai fechar por causa da tua autoridade. O avivamento vai acontecer por causa da tua autoridade. A graça vai descer por causa da tua autoridade. Jesus agora repreende aquele demônio. Jesus não é como certas igrejas aí faz, vai conversar com o demônio, não. Jesus já repreende e o demônio sai. Louvado seja Deus. Mas o que eu acho interessante é que o demônio sai e o homem que estava possesso agora está sã, mas ele não é ferido, porque Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, aquela pessoa que foi liberta não é ferida. Aquela pessoa que até chegou endemoniada na casa não é ferida, porque o ambiente de culto que Jesus está não traz sangramento para ninguém. O ambiente de culto que Jesus está não fere ninguém. O ambiente que Jesus está não machuca ninguém. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo: do ambiente de culto que está aqui hoje, ninguém vai sair ferido, vai sair todos cheios do Espírito Santo, vai sair todos cheios do Espírito Santo de Deus. E agora Jesus expulsa aquele demônio, e o texto vai nos falar: todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras. Ele dá ordem com autoridade e o poder, e eles se vão. Eles ficam, com aquela palavra de Jesus, eles ficam
Que palavra é essa? Eles ficam maravilhados com aquela graça. Eles ficam impactados com aquela presença, com aquela pregação, com aquela ali, louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor, com aquela presença de Jesus, com aquela autoridade da palavra. A igreja estava fria, porque entrava uma pessoa endemoniada, o demônio não era nem expulso. Mas aqui, na Adepiraporinha, se o demônio passar ali, ele vai cair. Porque aqui, na Adepiraporinha, tem presença. Aqui, na Adepiraporinha, tem a graça. Aqui, na Adepiraporinha, tem o poder de Deus. Assim como aconteceu na Rua Susa, eu já creio que aqui também vai acontecer. Os demônios vão passar e vão cair. As pessoas vão vir até o altar e vão aceitar Jesus, porque através desse altar vai ser gerado um grande avivamento. O Capão Redondo vai ficar pequeno, São Paulo vai ficar pequeno, o Brasil vai ficar pequeno, a América do Sul vai ficar pequena, porque através dessa igreja um grande avivamento vai acontecer. Cadê os vasos que estão disponíveis para esse grande avivamento? Cadê os vasos que estão disponíveis para esse grande avivamento? Jesus, ele tem autoridade para os demônios, e ali as pessoas ficam agoniadas com aquela palavra de Jesus, aquela graça de Jesus. Mas o que eu acho interessante, louvado seja Deus, é que a notícia a respeito de Jesus se espalha por todas as regiões. Jesus, ele só precisava da graça. É como o pastor falou aqui um dia, Jesus era o maior marketólogo da história. Jesus, louvado seja Deus, ele não precisava de redes sociais para aparecer. Jesus, ele não precisava de TikTok para aparecer. Jesus, ele não precisava de Instagram para aparecer. Jesus, ele não precisava de WhatsApp para aparecer. Sabe por quê? Porque a autoridade de Jesus fazia ele aparecer. A intimidade de Jesus fazia ele aparecer. O Senhor está falando para a tua vida. Ei, ministério não é fama não. Ministério é lágrimas. Ministério é cruz. Ministério é Gólgota. Ministério é traição. Ministério é pessoas te ferindo, mas você dizendo Jesus é bom. Ministério é você no deserto, mas cantando o hino da vitória. Ministério é você sozinho, mas orando na madrugada. Ministério é você cansado, desanimado e triste, mas você curando pessoas. Ministério é isso. Ministério é você se levantando nesta geração para fazer a diferença. Assim como Jesus entrou naquele culto e aquele culto foi diferente. O grandão da Galileia está entrando aqui nesta noite agora. Pega os vasos, Jesus. Pega os vasos, Jesus. Pega os vasos, Jesus. O grandão está passando. O grandão está passando. O Jesus está passando. O Espírito Santo está passando. Ele está curando vida. Ele está restaurando ministério. Ele está restaurando família. Ele está restaurando a casa. Ele está restaurando. Olha Jesus passando. Olha o Espírito Santo passando. Olha a graça passando. Olha o poder de Deus passando. Olha a glória passando. Olha a presença passando. Olha o Espírito Santo passando. Olha o grandão da Galileia passando. Olha o grande monarca passando. Olha a semente da mulher passando. Olha o renovo da justiça passando. Eu gostaria de perguntar, porque muitos entram dentro do culto, mas eu sei da presença. Talvez você entrou aqui dentro do culto,
entrou ferido, entrou machucado com a religião, machucado com as pessoas. Mas aqui tem uma igreja diferente, uma igreja que sara feridas, uma igreja que trata feridas. Talvez a religião te machucou, talvez os fariseus te machucou, mas aqui tem uma igreja que gosta de tratar feridas, porque eu cheguei aqui ferido e fui tratado. O Senhor está falando. Tem alguém aqui hoje, nesta noite, que quer aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Se tem alguém aqui nesta noite, vem até aqui, que o pastor vai estar orando pela sua vida. Não perca esta oportunidade, porque aquele dia que Jesus expulsou aquele demônio era sábado, e sábado, pela tradição judaica, não poderia, louvado seja Deus, ser violado. Mas Jesus, ele quebra as tradições. Jesus, ele quebra a religiosidade. Jesus, ele quebra os costumes para salvar. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador? Vem até aqui, diante do altar, que o pastor vai estar orando pela sua vida. Tem alguém para Jesus? Não perca essa oportunidade que pode ser única, porque Jesus ainda muda a história, Jesus ainda muda quadro, Jesus ainda, louvado seja Deus, dá alegria na sua alma. Tem alguém que quer aceitar Jesus aí na galeria, por aí por trás? Tem alguém? Eu já vou estar entregando em nome de Jesus, e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão Mário.